Policiais federais prenderam hoje, em caráter preventivo, o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Miranda foi detido esta manhã em Brasília, no apartamento funcional ocupado pela esposa, a deputada federal Dulce Miranda, e transferido para Palmas em um avião da Polícia Federal. Também foram detidos preventivamente o pai do ex-governador, José Edmar Brito Miranda, e o irmão de Marcelo Miranda, Brito Miranda Júnior. Segundo a Polícia Federal, os três são suspeitos de integrar uma organização criminosa supostamente envolvida com corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Além dos 3 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas estão sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados. As ações acontecem simultaneamente em 4 cidades de Tocantins: Palmas, Tocantinha, Tupirama e Araguaína, 3 municípios paraenses: Santana do Araguaia, Sapucaia e São Félix do Xingu, além de Goiânia. Batizada de Operação 12º Trabalho, a ação deflagrada esta manhã é um desdobramento de outras investigações que, de acordo com a Polícia Federal, indicaram que os integrantes da família Miranda usaram sua influência política para aparelhar o Estado, mediante a ocupação de cargos comissionados estratégicos para a atuação da organização criminosa. Ontem, o ex-secretário extraordinário de Integração Governamental do Tocantins, Elmar Batista Borges, e a esposa dele, Tatiane Félix Arcanjo, foram presos na Operação Carotenoides. De acordo com a Polícia Federal, Borges é suspeito de negociar a compra e venda de carros para regularizar dinheiro de propina recebido por Marcelo Miranda. A ação desta manhã visa a obtenção de novas provas e a interrupção da prática continuada dos crimes de lavagem de dinheiro, empregando laranjas para dissimular a origem ilícita de bens móveis e imóveis adquiridos, segundo a Polícia Federal, com o dinheiro recebido a título de propina em troca de favores a empresários que mantinham contratos com o poder público. Resultado de um trabalho conjunto com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal, a investigação aponta que a organização criminosa causou um prejuízo da ordem de mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, mesmo depois que as investigações vieram a público, o grupo prosseguiu realizando operações simuladas envolvendo o comércio de gado de corte em empresas de fachada, construção e venda de imóveis, tudo para ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais. Com o avanço das investigações, foi possível identificar que os ilícitos praticados pela organização criminosa estão agrupados ao redor de 7 grandes eixos econômicos, que envolvem a administração de fazendas e de atividades agropecuárias, compra de aeronaves, gestão de empresas de engenharia e construção civil, entre outros. A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Marcelo Miranda, de seu pai e de seu irmão. A deputada federal Dulce Miranda, que não está sendo investigada, não se manifestou sobre a prisão de seu marido em seu apartamento funcional. As informações são da Agência Brasil. Olá, muito bom dia para você. Agora são 8h57 e este é o Justiça Agora. A Polícia Federal prendeu agora pela manhã o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é investigado em operação que investiga corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, os prejuízos estimados somam mais de 300 milhões de reais. Marcelo Miranda foi preso no apartamento funcional da mulher dele, a deputada Dulce Miranda, do MDB de Tocantins. A defesa do ex-governador afirmou que, em princípio, não há fatos que justifiquem a prisão, mas só vai se manifestar após ter acesso à decisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem retomar hoje o julgamento da ação que questiona se réus delatores devem apresentar alegações finais antes dos réus delatados.
Com base nesta tese, a segunda turma do Supremo anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. No julgamento de hoje, o plenário analisa um habeas corpus apresentado pelo ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. O relator ministro Edson Fachin, nesta quarta-feira, apresentou o voto contrário à tese sobre a ordem das delações. E também nesta quarta, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a revisão anual de salários dos servidores públicos não é obrigatória. Acompanhe os detalhes com a repórter Fernanda Porto. A decisão foi tomada no julgamento do recurso em que servidores públicos do estado de São Paulo pediam indenização por não terem recebido a revisão anual dos salários. Diante da importância do tema e por haver vários processos semelhantes tramitando na Justiça, o recurso foi julgado com repercussão geral reconhecida, quando o Judiciário deve seguir o mesmo entendimento. A maioria dos ministros do STF negou o pedido de indenização e julgou que as revisões anuais dos salários não é uma medida obrigatória. Mas, no entanto, o chefe do executivo de cada estado deve prestar contas sobre os gastos dentro da proposta orçamentária. O Senado Federal aprovou ontem a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, ele será empossado em cerimônia no Palácio do Planalto. A sabatina começou por volta das 10 horas da manhã. Logo da chegada, o subprocurador indicado, Augusto Aras, apresentou à Comissão de Constituição e Justiça documentos que comprovariam que ele se desvinculou de um escritório de advocacia e que devolveu sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Devolvi à Ordem dos Advogados do Brasil os meus documentos de identificação como advogado. Permita-me, senhora presidente, passar a Vossa Excelência a prova de que já me desincumbi preventivamente, embora não devesse fazê-lo do ponto de vista legal, eu faço do ponto de vista moral e de compromisso com essa casa. A indicação de Augusto Aras pelo presidente Jair Bolsonaro quebrou uma tradição seguida desde 2003, segundo a qual o nome é escolhido pelo presidente a partir de uma lista com os 3 mais votados em seleção interna dos procuradores. Na sabatina, Aras disse que terá uma atuação independente, garantida pela Constituição, livro que segurou e mostrou aos senadores. Não há alinhamento no sentido de submissão a nenhum dos poderes, mas há evidentemente o respeito que deve reger as relações entre os poderes e suas instituições. Eu asseguro a Vossas Excelências que não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Augusto Aras tem 60 anos e é natural de Salvador e está no Ministério Público Federal desde 1987. As perguntas direcionadas ao indicado avaliaram o conhecimento dele sobre habilidades e atribuições necessárias ao cargo. Cada parlamentar teve o tempo máximo de 10 minutos. Entre as principais indagações, ele respondeu perguntas sobre os rumos da Lava Jato. A Lava Jato é um marco. Traz boas referências em torno de investigações, tecnologias, modelos e sistemas. Mas é preciso que nós percebamos que toda e qualquer experiência nova traz também dificuldades. Esse conjunto de experiências gerou um novo modelo esse passível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos, não somente no plano interno do Ministério Público. Bom, São Paulo cedia até amanhã o maior evento de educação da América Latina. O ministro Abraham Weintraub participa. Vamos então à capital paulista falar com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Cimesp reúne as principais universidades e instituições de ensino particulares brasileiras. Durante esses 2 dias, gestores, educadores e especialistas nacionais e internacionais em educação vão debater novas formas de pensar este tema. O ministro Abraham Weintraub participa logo mais às 11h30 da manhã e vai falar sobre as principais iniciativas do Ministério para esta área. Paralelamente a este evento, acontece aqui o Hackathon, que a gente já vê aí os alunos reunidos. É uma maratona de saber em que 32 estudantes de várias faculdades desenvolvem soluções inovadoras para o ensino superior brasileiro. É uma espécie de concurso que vai acontecer durante esses 2 anos e durante esses 2 dias, aliás, e ao final deste concurso, a startup brasileira que vencer a disputa irá receber R$8 mil e também uma capacitação durante 3 meses para acelerar as suas atividades. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Bom trabalho aí para você. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.